Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ottoni de Paula enfrentou Otto Alencar e Renan Calheiros, entre outros senadores que tentaram rebaixar, aviltar e desmoralizar a médica Nise Yamaguchi na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O parlamentar encetou: manifesto meu repúdio diante do que assistimos na CPI da pandemia. A doutora Nise Yamaguchi, uma médica respeitada, com mais de 40 anos de vida acadêmica de serviços prestados à sociedade, com especializações em diversas áreas, sendo desrespeitada por membros da CPI e por senadores. Alguns sequer dominam o assunto. Foi um ato de vergonha, um ato de inquisição. Outros sim, ele descreveu os estratagemas empregados pelos senadores. Tentaram, por conta de criar um fato, de criar a própria narrativa, humilhar uma mulher, humilhar uma profissional da área da saúde pública. Foi ultrajante, foi vergonhoso. O comportamento do senador Otto passou de todos os limites da decência. Os senadores passaram de todos os limites da lucidez. Nesta atuada, o congressista explanou a ilegitimidade da comissão parlamentar de inquérito. O Brasil está vendo o circo de horrores que se tornou esta CPI, com um relator já com relatório pronto. Se declaram inimigos pessoais do presidente Jair Bolsonaro. Uma CPI sem isenção, pronta para criar um factoide, um relatório, uma narrativa que querem montar para derrubar o governo. Ademais, Ottoni foi contundente ao expor como os senadores tentam obstar a investigação de desvios de recursos públicos. Não se dão ao dever cívico de investigar governadores que usurparam o dinheiro público. Esse papel a CPI não quer cumprir, pois se trata de uma CPI contra o governo Bolsonaro. Trataram a médica sem hombridade, com desrespeito, humilhando-a como se fosse uma qualquer. Assista. Depois a deputada Benedita da Silva e eu encerrarei a sessão. Senhor presidente, subo a essa tribuna para manifestar o meu repúdio com o que nós assistimos hoje na CPI da Covid. Senhor presidente, a doutora Nise Yamaguchi, uma médica respeitada, uma médica com mais de 40 anos de vida acadêmica, de serviços prestados à sociedade, no socorro ao próximo, uma médica com especializações em diversas áreas, sendo desrespeitadas por membros da CPI, por senadores, alguns deles sequer dominam o assunto que estavam inquirindo a doutora Nise Yamaguchi. O que nós vimos hoje na CPI foi um ato de vergonha, foi um ato de inquisição, onde tentaram, por conta de criar um fato e de criar a sua própria narrativa, humilhar uma mulher, humilhar uma profissional da área da saúde pública. Foi ultrajante, foi vergonhoso. O comportamento do senador Otto passou de todos os limites da decência. O comportamento dos senadores passou de todos os limites da lucidez. Estavam diante de uma senhora respeitada, mas não tiveram para com ela o respeito devido. Senhor presidente, o Brasil está vendo o circo de horrores que se transformou esta CPI. Uma CPI com um relator já com o relatório pronto. Uma CPI cujo presidente se declara
a cada uma de suas palavras inimigo pessoal do presidente da República. Uma CPI sem nenhuma isenção, uma CPI que já se declarou pronta para criar um factoide, para criar um relatório, para criar uma narrativa que eles querem montar para derrubar o governo. O povo está acompanhando tudo isso que está acontecendo, mas até agora, até o dia de hoje, até receberem a doutora Nice Yamaguchi, nós estávamos vivendo o tolerável da vida pública, o debate, o escárnio, o deboche, a ironia, faz parte da vida pública, faz parte dos debates. Agora, o que nós vimos hoje é o limite da decência ultrapassado por esses homens que parecem estarem tão cegos e tão envenenados a criarem uma narrativa para o Brasil, para o povo brasileiro, de que o presidente Jair Messias Bolsonaro não soube se conduzir durante a pandemia, sem contudo se dar ao dever cívico de investigar os governadores que usurparam do dinheiro público, nem todos, mas alguns, e alguns estão já sendo investigados pela Polícia Federal, mas este papel a CPI não quer cumprir. Por quê? Porque se trata de uma CPI contra o governo federal. Agora, tratar uma senhora, tratar uma médica como a Nice Yamaguchi, como uma qualquer, humilhando-a, tratando com desrespeito, sem hombridade, sem decência, deveria unir todas as mulheres do Brasil, sejam elas de direita ou sejam de esquerda. Mas na verdade, essa história de que tocou em uma, tocou em todas, só serve quando são elas, porque quando é uma mulher honrada, elas se calam. Tribuna, quero manifestar aqui o meu apoio à realização da Copa América no Brasil. A esquerda contra tudo é a favor de nada, a imprensa marrom sendo contra de que maneira? Temos no Brasil hoje Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão, Série A, B, C, D, E. Vão ser contra por quê? Porque a do governo Bolsonaro são apenas 10 equipes que vêm com toda a prevenção. Isso mostra para o Brasil o que é o radicalismo e o que é uma imprensa que não faz jornalismo, mas faz publicidade. Se pagar, elogia, se não pagar, critica. Sou a favor da Copa do Brasil, porque venderemos uma bela imagem do país para a América e para o mundo. Grato ao presidente. Presidente Marcelo Zé Guimarães, presidente, por favor, um minuto. Meu líder Zé Guimarães, eu posso... O que o Omar Aziz está fazendo com uma médica. Não falo mulher, porque não interessa ser mulher ou homem, mas o fato de ser mulher ainda carrega o peso das acusações que faziam ao nosso presidente, do fato, falavam que ele era misógino, né, machista. A forma como eles estão tratando, a forma desonesta, deselegante, mal educada com que eles estão tratando as mulheres, mostram que o verdadeiro machismo, a verdadeira misoginia, né, tá nesses homens. Omar, você é asqueroso. Eu tenho nojo de você. Eu duvido que você consiga pegar um avião, andar numa rua, ser reconhecido e não ser maltratado na rua. E vou dizer uma coisa, merece. Merece. Eu enfrentei outro dia, por exemplo, a primeira vez na minha vida que uma pessoa me distratou na rua. Fez um vídeo comigo me distratando. Eu respondi calmamente, mas à altura. Fui até um pouco indelicada,
Mas respondi porque a grosseria veio primeiro. Quando a pessoa age de uma maneira grosseira com você, você tem o direito de reagir de maneira grosseira. Quando principalmente você não tem culpa. Agora o Omar Aziz, ele tá correndo, eu não tô pregando aqui ódio não contra ele, mas ele tá correndo risco. Esse homem tem que começar ou a não andar na rua ou a andar com escolta, porque ele tá conseguindo fazer com que as pessoas sintam raiva dele. Olha o absurdo que eu tô falando aqui. Não, porque é um absurdo que eu tô falando. Aí vão dizer que eu quebrei o decoro. Não, eu tô dizendo que as pessoas estão ficando com raiva do Omar Aziz. Omar, não faça isso. Eu vou dizer uma coisa, o senhor foi governador do estado do Amazonas e o senhor é o culpado pelas mortes do estado do Amazonas. Porque o senhor deixou o estado naquela situação. O senhor deixou o estado do Amazonas numa situação de calamidade tal na saúde que gerou o que aconteceu no Amazonas. Agora o senhor quer encontrar um culpado. Eu duvido que o senhor consiga colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Aliás, eu não duvido. Por um motivo. Porque psicopatas não sentem culpa. Psicopatas não pensam que estão errados nunca. As pessoas normais, elas fazem a meia-culpa. Elas pensam, será que eu estou errado? Será que eu não estou? Faz algum juízo, né, de valor. O senhor é psicopata. O que o senhor fez hoje com a Anísia e o que o senhor tem feito com todas as outras pessoas que falam ali na comissão é desumano. E eu vou dizer mais, eu acho que governador nenhum tem que ir lá mesmo não. Se eu sou governador agora, eu tinha aconselhado meu amigo Marcos Rocha, eu gosto muito do Marcos, e ele tem sido acusado de uma série de coisas, e eu acho que todo mundo que está sendo acusado de algo tem que esclarecer, né, os fatos. Provar que tá certo, ou provar os seus argumentos e tal. E eu falei, vá na CPI, Marcos, governador de Rondônia, né? Vá porque é importante você dar a sua versão dos fatos e tal. Não vá, não. Não. Essa CPI acabou. As pessoas não têm mais sentimento nenhum de qualquer tipo de respeito. Vocês não estão tendo nenhum tipo de respeito com as pessoas que perderam seus entes queridos. Porque isso não é tratamento que se dê. Não é esse o tratamento que as pessoas esperam, nem aqueles que perderam seus entes queridos. Não é assim que vocês vão reparar o dano. E aí hoje eu falei uma coisa em mococa que eu quero dizer para vocês aqui. O nosso sentimento de conseguir pelo menos respirar aliviada, eu digo que agora acho que eu consigo dormir melhor, a nossa revolta vai ficar um pouco menos amargurada por saber que a Polícia Federal, ela sim, a Polícia Federal vai fazer o trabalho que essa CPI não está fazendo e não fará. A gente sabe qual é o intuito dessa CPI. É antecipar as eleições do ano que vem e jogar a culpa para cima do presidente. Eu já sabia disso desde o começo, quando eu entrei com aquela ação contra o relator. Agora tá ficando cada vez mais claro. Não tá claro só para quem já conhecia Renan Calheiros. Eu não conhecia o Omar Aziz assim, hein? Eu não sabia que era esse estrume que é. Isso é estrume. Olha, eu tô fazendo filtros aqui, porque o que eu tô pensando é muito mais do que eu tô falando. Que nível baixo, meu Deus do céu, eu tô com muita vergonha. Eu queria pedir desculpas à doutora Anísia e a todas as pessoas que perderam alguém nessa Covid e que tinham nessa CPI alguma esperança de encontrar conforto e justiça, porque quando a gente perde alguém, a gente quer saber se existe algum culpado, né? É natural que a gente tente encontrar algum culpado. Mas pelo menos encontrem conforto nisso. A Polícia Federal já fez mais de 100 operações a respeito dos recursos enviados pelo governo federal aos estados e municípios, e vão encontrar os culpados. Vão encontrar. E aí queria aproveitar para parabenizar o Eduardo Girão, o Marcos Rogério e o Heinz, que têm feito um trabalho digno na CPI. E você vê mesmo o Eduardo Girão tendo algumas posturas contra o presidente Bolsonaro, mas é uma postura coerente, independente e coerente, e respeitosa acima de tudo, trata as pessoas com urbanidade. Mas o que está acontecendo lá, eu precisava colocar para fora
e dizer para vocês que eu sinto muito. Eu sinto muito por a gente estar passando por tudo isso no nosso país, uma tremenda falta de respeito. E doutora Nise, eu sinto muito a senhora ter passado por tudo isso. Eu não consigo nem imaginar como que foi o seu sentimento ao sair dali e não poder falar, não poder se expressar, não poder responder. Chega a me dar um negócio. Então, eu sinto muito nessas horas. Infelizmente eu não tenho voz dentro da CPI, mas se eu tivesse era isso tudo que eu ia falar. Tá? Então eu tô fazendo aqui um desabafo com vocês que eu falaria ali. Faço da minha tribuna a minha rede social. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus, Nosso Senhor, tenha piedade do nosso país, da nossa gente. Um grande beijo.